Olha para o lado desse irmão, dessa irmã da direita à esquerda e fala assim: hoje é o dia do teu despertamento. Preste atenção, a sua vida pode mudar a partir de hoje. E pode mudar para melhor. Se você entender essa palavra, a tua vida vai dar uma guinada que você não tem nem ideia. Não sei se você sabe, mas as pessoas mais abençoadas são aquelas que servem ao Senhor. Se você quer ter uma família abençoada, uma vida próspera, sirva ao Senhor. Não tem outro caminho. Na igreja de Jesus Cristo, em todas elas, independente da sua placa, existem 2 grupos de pessoas sentadas nela. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que dão testemunhos. Estão constantemente dando testemunho. E um outro grupo, que é um grupo que está constantemente só ouvindo os testemunhos. Qual é a diferença de ambos? A diferença é que quem dá testemunho entendeu a palavra, recebeu a palavra e está vivendo a palavra. Então essas pessoas estão sempre dando testemunhos. Por quê? Porque elas realmente colocaram a palavra no coração, entenderam e estão vivendo essa palavra. Então diga bem alto assim: eu também quero não só ouvir os testemunhos, mas eu quero declarar os testemunhos. Logo, eu vou pedir a oportunidade e eu vou dar testemunho nesse altar. Preste atenção. Profeta Isaías, que é o texto e o tema-chave que já foi cantado, ministrado e falado aqui várias vezes. 700 anos antes de Jesus nascer. Dá para você imaginar isto? Um homem que vai se levantar 700 anos antes de Jesus nascer e vai trazer uma palavra ao povo de Deus. E vai falar e anunciar a vinda do Messias, a sua morte. Imagina só que nós não temos a capacidade de saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã, gente. Veja como que Deus é um Deus sobrenatural, porque levanta um homem que ele vai enxergar e falar de coisas que aconteceriam só 700 anos depois. Ele não chegou nem a ver. Ele falou, mas não viu. Ele não vivenciou. Porque Deus estava alertando e falando do Messias que viria. E é este homem, Isaías, que é a referência do tema desta campanha, desse aniversário. É esse homem que vai levantar a sua voz e vai ser um grande profeta de Israel, porque tem uma história atrás dele. E é interessante porque o profeta Isaías, ele vai trazer uma palavra não só para o povo daquela época, mas para as décadas e séculos que viriam. Imagina só, o presidente dos Estados Unidos deu recentemente uma declaração contra o Brasil. Deu uma sentença, na verdade, contra o Brasil. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, o que esse homem vai falar amanhã, porque ele é tão doido, que ninguém sabe se ele vai aumentar para 100% ou se vai tirar e falar: não, esquece tudo e vamos embora para frente. Há uma incerteza até na economia. Dá uma olhada que quando alguém fala, o dólar sobe, a bolsa cai, por causa da instabilidade. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Tem gente que tira o dinheiro do Brasil, tem gente que põe dinheiro no Brasil por causa da instabilidade. Tudo isso fala da nossa limitação de entender o amanhã. Por isso que o dia de hoje tem que ser vivido na sua totalidade, amém? Então diga assim: o meu dia tem que ser vivido na totalidade. Tem gente que pensa assim: eu só vou servir ao Senhor quando eu tiver 70 anos. Tem gente que pensa assim e fala até: olha, quando eu tiver aposentado, aí eu vou servir ao Senhor.
Diga assim, graças a Deus não somos nós. É impressionante porque Isaías, ele tem um chamado profético. E ele vai levantar a sua voz à nação de Israel no capítulo de número 52, verso 1, que diz assim: desperta, desperta, reveste-se da tua força. Vamos repetir juntos? Desperta, desperta, reveste-te da tua força. Olha para quem está do outro lado e diga assim: desperta, reveste da tua força. Por que é que o profeta teve que falar 2 vezes desperta? Há uma ênfase nesse texto. Há um esforço do profeta de levantar um povo que estava passivo, que precisava ser despertado. Dá uma olhada no que diz Efésios capítulo 5, verso 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então olha para esse irmão, diga para ele assim, ó, desperta, ó tu que dormes. Tem muita coisa para fazermos. Certa vez veio um americano na nossa igreja e eu estive lá nos Estados Unidos e mostrei para ele a visão celular, que é a mesma visão de vocês. E eu vibrei com as cores aqui, parecia que a cor verde era mais animada, é isso? Ou era amarela? Não estou. Cadê era amarela? Não sei. Tinha um povo animado aqui, todas as cores animadas. As congregações estão animadas também, mas o povo do Grajaú está animado, amém? Já pensou vocês mandando pastores do Grajaú para os Estados Unidos? Imagina só, o Mateus e a nossa querida Eduarda estão vindo de uma cidade de 22 mil habitantes para uma cidade de 22 milhões de habitantes. Quantos habitantes tem aqui no Grajaú, você tem ideia? Quase 1 milhão de habitantes aqui no Grajaú. É gente para a gente ganhar ou não? Vocês têm rádio aqui? Vocês têm rádio? Não. Vocês têm televisão? Não, né? Sabe o que nós, meros mortais e limitados, nós não temos televisão, não temos rádio. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que será de nós? O que será de nós? Nós seremos mais do que quem tem rádio e televisão. Sabe por quê? Porque nós somos um povo, cartas abertas que o mundo está lendo. Nós não precisamos de rádio e televisão, nós precisamos só dar o testemunho nosso para que Grajaú seja ganha para Jesus. É isso que nós precisamos. Você é uma tocha acesa para ganhar a sua família. Você é uma tocha acesa para ganhar os seus amigos de trabalho, os seus vizinhos, a sua rua, a sua célula, o seu setor, a sua área. Vocês estão habilitados para ganhar dezenas e centenas e milhares de pessoas. É impressionante porque aqui novamente o apóstolo Paulo vai dizer, desperta tu que dormes. Porque tem muita gente que precisa ser despertada. Diga assim, eu preciso ser despertado. Eu não sei como é que é o seu dia, mas eu tenho 66, vou fazer 67 anos agora. Presta atenção, eu sirvo ao Senhor há 42 anos. Aí quando eu fui nos Estados Unidos falar da visão da igreja, para apresentar para ele ver se ele cresce a igreja dele nos Estados Unidos, que embora seja uma grande igreja, ele entendeu, reuniu o staff dele, eu ministrei com eles, depois ele quis vir conhecer a nossa igreja. E aí eu comecei a mostrar o movimento da igreja, as células, os setores, as áreas, e comecei a mostrar o que cada um faz, a dinâmica da célula, a dinâmica da igreja e tal. Ele olhou, parou e perguntou para mim assim, o senhor não vai parar? O senhor não pensa em aposentar? Eu
estou vendo o senhor tão animado, tão agitado com tantas coisas, e o senhor não pensa em parar não, e passar o bastão? Eu falei para ele assim, olha querido, eu sinto muito, mas eu só vou passar o bastão quando Jesus me chamar. Porque enquanto eu sirvo ao Senhor, eu sou abençoado. Cada coisa que eu faço para o Senhor, eu estou colocando uma semente. É o tijolo. E Deus abençoa quem mais trabalha na obra dele. Meu irmão, todos os dias eu levanto e falo, esse dia é intenso. Eu levanto 6 horas da manhã, faço a minha devocional, 6h30 eu estou no Instagram fazendo uma mensagem no Instagram das 6h30 às 7 horas. 7 horas tomo café com a minha esposa, aleluia, glória a Deus. Né? Aí depois, 7h30 eu estou saindo para fazer minhas coisas da igreja, para mandar WhatsApp, conversar com os pastores, reunião online, reunião presencial. Vou para a igreja, estamos ali com um monte de projetos, desafios, e passo o dia, passo as horas, chega de noite, vou ministrar, corro para cá, corro para lá, aí de noite chego em casa cansado, aí janto com a minha esposa, como uma pizza maravilhosa, aí depois vou para a cama dela e durmo com ela, amém? Aí você pensa, cansou, meu Deus. No outro dia seguinte, 6 horas da manhã, de novo. Aí de novo, acordo, minha devocional. De novo, 6h30, Instagram. E vamos lá, olha cá. E quem, não sei quantos aqui me acompanha. Alguém acompanha no Instagram? Ah, tem alguns aqui. Uau, olha só. Ah, fizeram propaganda? Olha, pode me acompanhar aí. Todo dia, meu irmão, eu acordo lá e falo assim, olha, o meu bom dia é o seguinte, olha, bom dia, povo de Deus. Não é assim, gente? É assim. Eu estou desanimado, cansado. Não, tem gente com 30 anos que está cansado, parece um velho. Não faz nada, não cuida de nada, está sempre cansado. Está sempre deitado no sofá, pedindo para o mundo acabar em barranco. Olha para esse irmão e fala assim, você pode melhorar. Diga assim, eu não sei aonde, mas você pode melhorar. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fiquei doente, uma gripe miserável. Aí eu fui no hospital com a minha esposa, ela me levou no hospital. Aí chegou no hospital, eu estava de máscara, numa cadeira de roda, baleado, esperando a minha vez. Aí de repente veio a enfermeira e falou assim para minha esposa, por favor, leva o seu pai lá que você vai ser consultado. Eu falei, o quê? Eu olhei para trás e falei, Jesus poderoso, o que é isso? Eu estava com cara estava careca aqui, gente, só tinha um pouquinho de cabelo aqui, um pouquinho de cabelo aqui. Eu falei, não, vou melhorar isso aí, ué. Fui lá num doutor, lá para e os doutores lá para pôs 1 milhão de cabelo aqui, eu fiquei com cabelo, aleluia. Agora quer ver me chamar de pai dela, ué, o que é isso? Então olha para esse irmão e fala assim, você pode melhorar. Olha bem na cara dele, fala, você pode mesmo, filho. Meu irmão, tem gente com a orelha abanada, desabana, filho. Tem gente com o nariz assim, ó, pá, que não pode tomar sopa, que bate, não pode, Jesus. Arranca o nariz, corta. Tem mulher que tem muito, tira. Tem mulher que tem pouco, põe. O que é isso? Não é? É. A pastora não está bonita hoje? Gente, olha como o marido dela fez bem para ela. Olha, gastou muito. É mulher de altíssimo investimento. Maridos, invistam na sua esposa, amém? Diga assim, eu preciso me despertar e saber que servir ao Senhor é a melhor coisa do mundo. Se você quer ser abençoado, não tem outro caminho a não ser você servir ao Senhor. Jesus Cristo nos deixou um modelo. Ele é o modelo. Ele disse claramente, eu não vim aqui para ser servido, mas para servir. Nós vivemos hoje um modelo de igreja que não é mais o Cristo. Existem muitos ministérios aí que Cristo não é mais o modelo. Você não vê mais pastores como vocês têm aqui, pastores aqui, ó,
que sobe no púlpito, que está com vocês, que conhece vocês, fala o nome de vocês. Hoje em dia os pastores, eles vêm, dão uma bela pregação, as mãos cheias de anéis de ouro, corrente de ouro, meu irmão, e tudo de ouro, e a roupa brilhante, cheia de bordado de ouro. Ele vem, prega e sai pelo fundo e vai embora, não quer nem saber dos irmãos. Não é assim, gente? Porque o modelo não é Cristo. O modelo Cristo é aqui nessa igreja, ó. Eu tenho certeza, eu não acompanho o dia a dia desses pastores, mas o pouco que eu converso com eles, eu vejo o quanto eles amam vocês, e o quanto eles se dão por vocês, o quanto eles querem servir e fazer dessa igreja se tornar uma igreja relevante, muito mais do que já é. Eu sentei com ele lá no jantar do Rony Chaves, meu Deus, esse homem só perguntava. Ele queria saber tudo, como é que faz, como é que não faz, como é que não faz, como é que vai. E meu Deus do céu. A vontade que ele tem do quê? De olhar para vocês, o potencial de vocês e falar assim, olha, nós podemos ir mais. Nós podemos crescer mais, alcançar mais. Hoje vocês têm 3 congregações. Você imagina quando chegar com 40 congregações? Meu irmão, o topete do pastor vai ficar assim, ó. Imagina a cabeleira da esposa, ó, pá. Se com 3 está assim, você imagina com 40. Amém? Quando o profeta Isaías profetizou, ele profetizou com propriedade de causa. Diga assim, eu preciso falar daquilo que eu vivo. O profeta Isaías nunca falaria para a nação de Israel, desperta, desperta e reveste da tua força. Se antes não tivesse acontecido com ele. Por que é que ele foi um grande profeta? Porque ele assumiu um chamado. Isaías capítulo 6. Você vai ler e você vai perceber que Isaías 6 é um chamado dele. Deus disse para ele, ei, o trono está vazio. Não há quem reine. E Deus olhou para Isaías e disse, é com você. Eu preciso de alguém para que continue a obra. Deus olhou para Isaías. Isaías foi alguém que simplesmente entendeu o seu chamado, questionou a Deus, porque era um homem impuro, que habitava no meio de um povo impuro, e Deus faz dali um sobrenatural, e você lê o capítulo 6 inteirinho ali, e você vai ver que quando ele é tocado pelo nosso Deus, ele vai responder, ele vai reagir. Diga assim, eu preciso reagir. Quando você reage, você responde aquilo que Deus tem para você. Ele reagiu dizendo simplesmente o seguinte, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, eu quero ser usado, me envia, me manda. Eu estou agora preparado, o Senhor ministrou comigo, o Senhor me chamou, houve situações sobrenaturais, então a única coisa que eu vou fazer agora é reagir. E como é que eu vou reagir? Eu não vou fugir do meu chamado como Jonas, eu não vou fugir do meu chamado como alguns fugiram, mas eu vou dizer para o Senhor, eis-me aqui. Diga assim, Senhor, eis-me aqui. Diga assim, aos 19 anos de igreja, se até aqui eu fiz alguma coisa, eu vou fazer mais. Nós podemos fazer mais. Você sabia que a vida da gente, ela tem 3 tempos, diga assim, 3 tempos. Eu gosto disso, porque nós temos o primeiro tempo que é o passado. Diga assim, passado, presente, futuro. Deixa eu te falar algo interessante, o diabo ele trabalha usando o tempo para derrubar a sua vida, destruir a tua vida, para impedir que você seja uma bênção hoje. Eu não sei como é que foi o seu passado, mas muita gente hoje não serve a igreja, não trabalha na igreja, não se doa na igreja, não quer fazer nada na igreja, porque o seu passado, em algum momento, em algum ministério, talvez até aqui mesmo, teve alguma frustração, alguma decepção.
saiu machucado de outro ministério e disse: nunca mais eu estou vacinado, nunca mais eu vou fazer nada, porque eu fiquei decepcionado, me frustraram, me abusaram. Então, o seu passado, presta atenção, ele pode estar ferindo a habilidade, a capacidade, o potencial que você tem de hoje, você ser uma bênção. Eu conheço muitas pessoas, até da minha igreja, que tiveram situações de perdas de parente lá no passado, há 30 anos, 30. Essa pessoa nunca mais se levantou para fazer mais nada, porque ela está até hoje com a ferida aberta de 30 anos atrás. Uma pessoa que podia estar hoje servindo ao Senhor, ser instrumento nas mãos do Senhor, essa pessoa está paralisada há 30 anos por causa do passado. Quantas coisas do passado vão te prendendo? O passado, eu digo que é como se fosse uma bola de ferro, aonde tem uma corrente no seu tornozelo, e que você vai arrastando. Esse passado nunca sai. Presta atenção, o seu passado não vai mudar. O seu passado é passado, por isso que diz que é passado, passou. O dia de hoje, a Bíblia diz que o dia que o Senhor fez é hoje. Meu irmão, até meia-noite, minha irmã, até meia-noite é dia. Muita coisa pode acontecer até meia-noite. Porque o dia que o Senhor fez é o dia chamado hoje. Se o seu passado for um passado lindo, maravilhoso, de bênção, aleluia. Mas se alguma coisa ficou no seu passado, hoje a voz de Deus te diz claramente: rompe com esse passado. Quebra essa corrente que está te aprisionando no passado. Porque se você não viver bem o seu presente, você nunca vai estabelecer um futuro feliz para você. Como é que você que é membro da igreja quer ser um líder de célula, um pastor, se hoje no presente você está preso no passado? Tem que romper no passado e hoje ser um instrumento nas mãos de Deus. Vai plantando, vai semeando, seja um instrumento na visão que a igreja aqui ministra. Plante hoje, porque amanhã você vai colher. Então diga assim: passado é passado, ele vai ficar para trás. Todas as feridas, todas as mágoas, decepções, frustrações, tem que ficar para trás. Eu preciso viver o hoje, para ter um futuro abençoado. Lamentações 3:21, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Do seu passado, arrasta só o que traz esperança. Meu irmão, eu já passei por tantas situações no passado de decepções, frustrações, traições. Se eu ficar pensando no passado, eu nunca vivo o meu dia feliz. Eu aprendi uma coisa: eu quebrei os meus retrovisores da vida. Eu não ando olhando no espelho da minha vida, no retrovisor, o que deu de errado. Eu ando olhando aquilo que deu certo. E aquilo que me deu certo é a esperança para que o dia de hoje seja uma bênção e projetando o futuro. Amém? Então diga assim: o meu presente é o dia de hoje. Cada dia será um presente de Deus, que eu vou plantar, que eu vou semear. E acima de tudo, eu vou colher no meu futuro. Ninguém colhe o que não planta. Ninguém. Você tem que plantar, semear. Deus olha para você e vê valor. Talvez ninguém enxergue valor. Eu, quando me converti, não sabia fazer uma oração em público. Eu era tímido, vergonhoso, venho de uma família simples, pobre, que não deu tanta formação. Tive as piores escolas para estudar no interior de São Paulo. Passei uma parte da minha vida no mundo, fazendo só o que é errado. Até o dia que eu tive um verdadeiro encontro com Cristo, e ali começou a minha trajetória. Mas eu fui plantando e servindo ao Senhor na minha limitação. E Deus foi abrindo caminhos, criando situações e me abençoando. E quanto mais eu servia ao Senhor, mais Ele me abençoava. Então o segredo de ser abençoado não é ter estratégias, é ter um coração sensível para servir ao Senhor. Se colocar à disposição para fazer qualquer coisa.
mas dizer: eu quero fazer parte dessa história. Eu quero também ajudar os pastores a carregar esse piano, para que possamos chegar aos 20 anos aqui e vocês estarem com o dobro de pessoas aqui. A sua família que não aceitou Jesus e que não veio hoje, vai estar aqui. E talvez aqui, vou profetizar, eu não sei se tem algum estádio, algum ginásio aqui perto, que a próxima celebração seja no ginásio, alguma coisa de grande. Vila Natal! Meu irmão, eu cheguei a fazer aniversário da nossa igreja no ginásio de Ibirapuera. Lá no Clube Sírio-Libanês. Eu já fiz coisas grandes, porque você tem que pensar grande. Vamos orar para que na Vila Natal aí, amém? Olha, a prefeitura está construindo um ginásio gigante para nós. Amém? É para nós. Esse local aqui é próprio. Esse local é próprio. Vamos pensar em ampliar isso aqui cada vez mais. Porque vai chegar um povo aqui tão grande que vocês não vão ter lugar para estar aqui. Amém? Então veja, por que é que Isaías disse: desperta, desperta? Porque antes dele falar, ele era despertado. Ele foi despertado. O despertamento dele foi o seguinte: eis-me aqui. Eu quero fazer a tua obra. Eis-me aqui, eu me coloco à tua disposição. Por isso que no capítulo 52, olha só, passaram-se mais de 40 capítulos, ele vai chegar para a nação de Israel e vai dizer: ei, desperta, desperta. Vão na tua força. E aí eu olho, quero aqui dizer para você o seguinte: quando Deus chamou Josué, diga assim, Josué. Deus chamou Josué e trouxe a ele um despertamento. E o capítulo 1 de Josué, Deus vai falar 3 vezes. Capítulo 1 por 3 vezes, Deus vai falar 3 coisas para ele. Diga assim, 3 vezes, 3 coisas, 3 vezes, 3 princípios, 3 vezes, 3 despertamentos. Por que é que Deus falou 3 vezes a mesma coisa? Será que ele não entendeu? Será que ele não ouviu? Deus queria despertar nele esses 3 princípios, presta atenção. Um homem despertado, uma mulher despertada, uma igreja despertada, ele tem como característica pessoal, ele tem esses 3 princípios. Então diga assim: primeiro princípio, preciso ser forte. Mas desse jeito não dá, olha, preciso ser forte. Ai, que canseira, Jesus. Diga assim: eu preciso ser forte. Porque você tem que ter intensidade. Ser forte é intensidade. É ser intenso no que você faz. Deus olhou para Josué e disse assim 3 vezes. Primeira vez ele disse, primeiro princípio: seja forte. Presta atenção. Ninguém vai ter sucesso na sua vida financeira, familiar, profissional, empresarial, comercial, ministerial, se não for forte. E eu não falo de força da academia, não. Eu falo de força espiritual. Porque você precisa ser um crente que não tem pele de lagartixa. Você tem que ter casco de crocodilo. Tem gente, qualquer coisa, estou ferido. Conhece alguém assim? O pastor cumprimentou todo mundo, não me cumprimentou. Você olhou tanto essa turma cantando, que você falou assim: ninguém me chamou para cantar. Eu queria ser o Isaías sentado ali, ó. Eu que queria estar com o microfone. Você conhece pessoas assim? Isso não é gente forte, isso é gente fraca. Deus quer que você seja forte. Supere aquilo que você não chegou como expectativa. Supere, passa por cima. Só gente forte é que aguenta.
Tem um hino antigo nas igrejas antigas que diz assim: não é dos fortes a vitória, mas daqueles que correm e que são fiéis ao Senhor. Você tem que ser forte, a força que vem do Senhor. Ser forte para enfrentar o ministério, ser forte para enfrentar uma tempestade, ser forte para enfrentar um deserto. Quanta gente morreu lá no deserto com Moisés? Um tanto de gente que era fraca, que não aguentou ficar sem água, não ficou aguentar sem comida, não aguentou sem esperar Moisés descer do monte. Um tanto de gente fraquejou no deserto. Por quê? Só chegaram os fortes em Canaã. Então diga assim: eu preciso ser forte. Eu preciso aguentar o rojão. Vocês pensam que chegar com 19 anos foi fácil para eles? Não foi não, gente. Precisa ser forte. Ser forte e ser forte com o Senhor. Segundo lugar, diga assim: eu preciso ser corajoso. Você sabe que ter coragem não é a coragem sua, pessoal, mas é a coragem que vem do Senhor. Ninguém vence na vida se você não tiver coragem de enfrentar riscos. Os desafios que a vida tem só entre os corajosos. Imagina só Josué recebendo o desafio que ele recebeu. Eu tive o privilégio, acho que os pastores foram também a Israel, né? Eu tive o privilégio de chegar lá no monte onde Moisés olhou. Ele viu daquele monte, ele viu a terra prometida que ele não entraria. Eu tive o privilégio de chegar lá e olhar e falar: meu Deus, como é que esse homem chegou até aqui e não foi para frente? Mas tudo que Deus começa, Ele termina, amém? O apóstolo Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Deus não para nada pelo caminho. Moisés parou, mas Deus disse: agora é com você, Josué. Aonde estava Josué? Dá uma lida no livro de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Onde está Josué? Ele é o anônimo. Ele não aparece. Ele não está segurando nada, não está fazendo nada. Ele é o anônimo. E Deus olhou para esse anônimo que aparentemente não valia nada e disse: é com você que vai terminar essa obra. Você vai entrar agora com 600 mil homens em Canaã. Olha para esse irmão e fala assim: é com você. Diga bem forte assim: não é outro, mas é com você. Por isso você tem que ser forte e ser corajoso. Eu não sei quantos aqui já andaram de avião. Quantos andaram de avião aqui? Quantos nunca andaram de avião? Diga assim: um dia eu vou andar. Tem gente que não viaja de avião por nada, porque tem medo. Vai de carro, vai de navio, vai de lancha, mas não vai de avião porque tem medo. Perdeu a coragem. Diga assim: Senhor, me ajuda a ser forte, a ser corajoso, porque eu quero aceitar os seus desafios. Olha para mim aqui um pouquinho. Deus quer dar para vocês coisas novas. Deus quer te levantar para coisas novas. Você tem que ter essa característica dentro de você. Você precisa ser forte e ser corajoso. Talvez você vai ser chamado para fazer uma função na igreja que você nunca fez. Seja corajoso. Seja corajoso, seja forte. Nunca diga não. Se um dia Deus levantou alguém para te fazer um convite para alguma coisa nessa igreja, nunca diga não. Diga: eu não sei fazer, não sei como, não sei de que maneira, mas o meu Senhor vai me habilitar e me capacitar. E você vai ser uma grande bênção. E por último, Deus disse para ele assim: Josué, não temas. Diga assim: eu preciso tirar fora todo medo. Presta atenção, o medo é uma estratégia do diabo. Não é de Deus. O medo é uma estratégia do diabo para inibir o seu potencial, a sua capacidade de ação, a sua capacidade de ir mais longe. O medo vai inibir você de realizar grandes conquistas e grandes sonhos.
dê passos de fé. O medo é oposição à fé. A fé fala de você fazer coisas que você não tem capacidade, mas que Deus vai te proporcionar isto. Então você rompe com o medo e começa a andar pela fé. Diga assim: diante dos desafios que o Senhor vai colocar diante de mim, a partir de agora, nesse próximo ano, eu vou ser forte, eu vou ser corajoso e eu não vou ter mais medo. Diga bem forte assim: pastores, conte comigo. A partir de hoje, está fora o medo. Eu não sei que o Senhor vai me chamar, mas eu estou aqui para te servir. Eu vou dizer como o profeta Isaías. Diga assim bem forte: eis-me aqui. Deus não quer levantar um grupo de pessoas. Deus quer levantar um exército. E você é um soldado nesse exército. Deus vai dar a voz de comando através dos seus pastores. Siga a voz deles, siga a orientação deles, que Deus vai te honrar. Quanto mais você trabalhar para o Senhor, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você servir ao Senhor, mais você vai ser abençoado. Quanto mais você se dedicar à obra de Deus, mais você vai ser abençoado. Amém? Então quero que você ouça um testemunho. Vem cá, os dois meninos, vem cá rapidinho. Eu quero que você ouça o testemunho deles. Pode vir aqui. Eu quero que você ouça rapidamente o testemunho dele e dela, para te dar força, coragem e tirar o seu medo. Amém? Paz, igreja, amém? Será que eu estou na igreja certa? Paz, igreja, amém? Aleluia, que bênção, que honra estar com vocês aqui, é uma alegria conhecer vários lugares dessa imensa cidade. Como o apóstolo disse, nós estamos saindo de 22 mil para 22 milhões, então é uma diferença bem pouca, né? Incluindo o trânsito, que eu estou achando ótimo. Glória a Deus, por isso também. Amados, nós estamos aqui muito felizes, porque assim como você, nós estamos cumprindo um chamado do Senhor. Nós, há um ano atrás, mais ou menos, nós estávamos pensando em ter um filho. E o Senhor não estava deixando a gente com muita paz no coração, né? A Eduarda falou assim: eu vou parar de tomar remédio, né? A gente começou a planejar, né? Estamos com 8 anos de casado, e ela começou a planejar, começamos a planejar e tal, começamos até a pagar o plano, né? Porque não é barato uma cesárea hoje, né? Então, começamos a pagar o plano ali, e a gente decidiu que iríamos parar, né, de tomar o remédio. E o Senhor falou para mim numa torre de vigília. Nós fazemos uma torre de vigília lá no Paraná, todo último final de semana, 24 horas por mês de oração ininterruptas, né? E nós estávamos à frente do Ministério de Louvor e alguns ministérios, inclusive juventude lá da nossa igreja, e tínhamos 40 pessoas que estavam conosco. A nossa equipe era de 40 pessoas. Durante 3 horas, essas 40 pessoas iam conosco e nós ficávamos na igreja, durante 3 horas orando, todo final de mês. E eu estava ali naquele momento, foi um dia daqueles. Sabe quando é um dia daqueles? Um dia que parece que a glória no lugar, parece que você consegue pegar ela, parece que você vê fumaça, você vê língua de fogo, o negócio foi tremendo naquele dia. E o Senhor falou para ela que não era para parar, não era a hora ainda. E ela falou assim: Senhor, então você fala com o Mateus, né? E nós estávamos dentro do nosso carro, chegando em casa, já de madrugada isso. Eu falei: amor, eu não senti paz. O Senhor me pediu para nós esperarmos um ano. Isso foi final de junho do ano passado. Para nós esperarmos um ano para termos o nosso filho. E nós não sabíamos o porquê. Mas nós falamos: Senhor, se o Senhor está pedindo, vamos fazer. E assim nós entregamos ao Senhor as nossas orações, falamos: Senhor,
nós vamos colocar o nosso coração, então, naquilo que o Senhor quer. Porque se não é para a gente ter filho, alguma coisa vai acontecer. E nós estávamos lá, nós éramos líderes do louvor, da mídia da igreja, do audiovisual. 40 pessoas junto com a gente ali. Toda a juventude, Renovada Teen, Renovada Young. Nós promovíamos muitos eventos na igreja. 30 semanas, eu não sei se vocês conhecem, mas é um programa, de 30 semanas da nossa igreja também, junto com a igreja do Carlito Paz. Então, era algo que nós direcionávamos ali. Para mim, querido, estava tudo ótimo, estava tudo bem. Eu tinha uma empresa, eu atuava no ramo de autopeças. Eu tinha uma autopeças em parceria com uma mecânica do lado da minha autopeça. E nós começamos a orar ao Senhor, porque a minha família estava toda ali. Há 22 anos já caminhando com o apóstolo Joel ali naquela cidade, servindo ao Senhor. Desde os meus 6 anos de idade já conheço o apóstolo Joel. E nós estávamos bem. Mas o Senhor nos pediu para esperar esse tempo. E nós começamos a orar de uma maneira diferente. Fala, Senhor, então nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Porque se o Senhor pediu, vai acontecer algo. E realmente, querido, nós estávamos dispostos a vender a nossa empresa, a nossa casa. Nós amontoamos as nossas carroças, queimamos as nossas carroças, vendemos a nossa empresa, estamos vendendo, negociando já a nossa casa. Estamos aqui já tem 1 mês para servir ao Senhor, porque o Senhor, Ele procura corações alinhados. Sabe que quando o apóstolo estava falando aqui, cadê aquele irmão que ele falou? Que ele liberou algumas palavras e o irmão encheu os olhos de água. Dinho, é Dinho, forte o Dinho, né? E quando o apóstolo falou aqui de novo, eu olhei para trás e os olhos dele estavam cheios de água de novo. Porque Jesus está procurando pessoas que estão com os olhos cheios de água. Jesus está procurando corações quebrantados para servir. E quando nós começamos a orar, nós começamos a passar por uns momentos de turbulência, e nós não estávamos entendendo. Mas eu falei assim, para minha mãe, pastora Dalva, eu falei, mãe, nós estamos dispostos a viver tudo que o Senhor tem para nós. Tudo. E ela ligou para o apóstolo um dia, e falou assim, apóstolo, o Mateus Eduardo está disposto a viver algo. E falou com ele. E a minha maior cobertura espiritual hoje, o apóstolo Joel, e nós iríamos falar com ele, antes de tomar qualquer decisão, porque nós estávamos realmente dispostos. Eu falei para ele, apóstolo, lá no Vale dos Mananciais, uma reciclagem pastoral que nós fomos, ele falou, faço questão que eles estejam aqui. No 45 do segundo tempo, quando a gente foi tirar a última foto, eu falei, apóstolo, eu estou disposto. Eu e a Eduardo estamos com as carroças amontoadas e o fósforo na mão, esperando um norte que nós não sabemos para onde é, mas Deus tem algo e eu preciso saber do Senhor. E Ele falou, eu tenho um norte para vocês. Então, ali na nossa sede, aqui em São Paulo, sede internacional, 30 pastores. O Senhor nos escolheu lá do Paraná para nos trazer para cá, para uma igreja, para a gestão de uma igreja de 30 milhões de reais. Uau! Para mim também foi um espanto, querido. Eu fiquei com a mesma cara que você tá, quando eu estava sabendo para onde nós estávamos indo. Mas deixa eu te dizer algo para você. Sabe o que mudou de um ano para cá? A minha oração. Eu não sabia para onde eu ia. Se o apóstolo falasse, você vai para Maceió, eu com certeza iria, porque eu amo aquilo lá. Eu amo o Nordeste. Se o apóstolo falasse para mim, você vai para a Itália ajudar o pastor Daniel, eu iria para a Itália ajudar o pastor Daniel. Se ele falasse, você vai para o Rio Grande do Sul, ou você vai sair de Jaguapitã e você vai para Miraselva, que é uma cidade de 2.000 habitantes, ali pertinho, eu iria. Eu iria. O Senhor sabe. Porque nós dizemos o sim antes de saber aquilo que nós íamos viver. Mas deixa eu te falar algo. Pedro, quando ele olhou o Senhor Jesus andando sobre as águas, ele falou, se é você,
manda que eu ande sobre as águas. Você tem alguma dúvida de que é o Senhor que está te chamando nessa noite? Nós queimamos as nossas carroças. Eu deixei tudo para trás. Tem um pouco mais de um mês que nós estamos aqui, como eu já falei. Mas sabe qual é a minha oração? A minha e a da Eduarda? Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E eu olhando para Jesus, eu falei assim, Jesus, eu só quero uma coisa. Que na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra. Você pode? E ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos. Essa foi a nossa oração. Nós começamos a orar dessa maneira, sem saber aquilo que nós iríamos viver, mas deixamos tudo para trás, e todo mundo vinha e falava para mim. Eu falei para o apóstolo hoje, eu falei, apóstolo, parece que todo mundo tromba comigo e fala assim, ó, você precisa ser como Josué, forte e corajoso. Nós falamos hoje sobre isso, e corajoso nós somos, nós vendemos tudo e viemos. Aí ser forte por quê, querido? Porque a saudade da família dá uma apertada. Você está num ambiente totalmente diferente, dá uma apertada. Mas eu vou falar algo para você. Eu não sei o que Deus está fazendo, o que Ele irá fazer. A gente tem até uma noção, mas a nossa oração precisa ser, por favor, Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo ou vai fazer agora, mas não me deixe de fora. Olha para quem está do seu lado e fala, peça ao Senhor, não me deixe de fora. Aleluia, obrigado, irmãos. Pode aplaudir ao Senhor, fica de pé no seu lugar. Uau, 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 uau. Eu vim falar para vocês daquilo que eu vivo, daquilo que nós vivemos. E por uma feliz coincidência eles estão aqui. Eu disse, é tudo o que eu preciso. O testemunho desse moço, dessa moça. Você tem que ser as mãos e os pés do Senhor. A igreja tem que ser. Eles deram um passo de fé. Mas Deus é tão bom, porque eu estava numa reunião com dois pastores, pastor Alex e pastor Felipe, na minha sala. Eu tinha uma situação a resolver na Cantareira. E os dois disseram, paizão, o que o senhor vai fazer? Eu disse, nós vamos orar. Vamos orar. Aí eu desci da minha sala e fui pela escada. Não fui pelo elevador, fui pela escada. Quando eu estava no meio da escada, da última escada, o meu celular tocou. Era a mãe dele. Apóstolo, Mateus e a Eduarda estão dispostos a ir para onde o senhor quiser. Eles estão abrindo mão de tudo. Estão queimando as carroças, querem ir embora. O senhor tem algum projeto? Eu disse, isso é resposta de oração. Aí eu encontrei com o pastor Alex, o pastor Felipe tomando café, no último piso lá. Eu fui para ele assim, ó, vocês não têm noção, mas Deus já respondeu a nossa questão lá de cima do gabinete. Como assim? Então, lá de cima até aqui embaixo Deus já respondeu. Eu já tenho a resposta de Deus para Cantareira. Deus é Deus de milagres. Deus levanta aqueles que são prováveis e até os improváveis. Deus levantou Josué, Deus levantou Isaías, Deus levantou Moisés, Deus vai levantar você, meu irmão. Um dia, quem sabe, você vai abrir uma congregação aqui desse ministério. Quem sabe um dia você vai aperfeiçoar seu inglês e vai embora para os Estados Unidos abrir um ministério. Leva o teu pastor para pregar em inglês lá, meu irmão.
Yes. How are you? Thank you. Feche seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração. A vida dentro de você. Se até hoje o diabo roubou a sua capacidade de servir ao Senhor, acabou o tempo hoje. Se até hoje o diabo tem jogado coisas na sua mente, no seu coração, que só lá do passado, acabou esse tempo. Começa hoje um tempo novo na sua história. Hoje é o dia do seu despertamento. O profeta Isaías diz: desperta, desperta. Essa voz tem que ecoar nos teus ouvidos. Desperta, desperta. E Deus espera de você hoje uma resposta. Deus quer que você se desperte hoje para o novo. Chega de viver o velho, remoer o velho. Começa uma história nova hoje. Deus quer te levantar como obreiro, como líder dessa igreja, como líder de célula, como anfitrião. Deus quer que você seja um instrumento de Deus aqui, em qualquer ministério, quer seja no Kids, quer seja no louvor, no teatro, na dança. Deus tem algo para você. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, ela é a verdade. E eu declaro nesta noite, todo o meu passado, tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que me decepcionou, eu enterro hoje, em nome de Jesus. Eu corto o vínculo emocional, espiritual, com o passado que deu errado. Eu profetizo que hoje, nesta noite, aos 19 anos de igreja, a minha vida, ela vai ser renovada, revitalizada. Eu quero começar o novo do Senhor. Vem Espírito Santo, enche a minha vida. Vem Espírito Santo, me habilita, me capacita. Vem Espírito Santo, me dá forças, me dá coragem. Tira o meu medo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Em nome de Jesus.